Cenário nada mais é do que uma investigação do futuro, né? Então a gente tem que imaginar o futuro. O que é investigar o futuro? Será que isso é em função de que eu tenho um dom divino? Ou uma mística, alguma coisa? Não, não, nada disso, nada disso, nada disso, né? Então, hoje se fala de análise de cenário da mesma forma como se falava antigamente de planejamento, né? Então, isso que nós vamos falar hoje vai substituir aquilo que antigamente se falava de planejamento. Quando se falava de planejamento e por que se falava de planejamento, né? Então, se eu estou lá na frente, eu acho que eu mostro isso, mas eu vou antecipar e depois eu vou repetir. Lá na Idade Média, se tinha a ideia de que o planejamento, o futuro, era uma reprodução ampliada do passado. O que significa isso? Bom, eu se vendia 20 carros vermelhos, eu hoje vendo 25, o futuro vai ser o quê? Vender 28 carros vermelhos. Ou seja, o futuro é uma reprodução ampliada do passado. Essa era a visão. Lá no começo da era industrial, isso também funcionava da mesma forma. E funcionava dessa forma porque existia espaço lá na economia para que se pensasse dessa forma. Só que nos anos 80 surgiu uma dificuldade. Que dificuldade foi essa que surgiu nos anos 80? É algo que eu sempre repito nas minhas salas de aula, né? Nós vínhamos em uma época onde a oferta era menor do que a demanda. Oferta potencial, demanda potencial. Então, era muito simples. Era só fabricar, fabricar, fabricar e, se vocês quisessem, vão consumir, se vocês não quiserem, não consumam porque há quem queira. Então, nesta época, mesmo na era industrial, repetiu-se aquilo que vinha acontecendo há muito tempo e o futuro era uma visão ampliada do passado. Só que lá nos anos 80, esta equação macroeconômica começou a fazer água. O que isso significa fazer água? Nós começamos a ter uma capacidade de produção muito maior do que a demanda potencial. Então, não era mais possível eu seguir fazendo carros vermelhos. Eu vou ter que fazer outra coisa. E esta outra coisa exigiu aquela ferramenta chamada, né, planejamento estratégico. No começo, ou seja, nos anos 80, funcionou que foi uma maravilha. Foi uma maravilha o planejamento estratégico. Deu muito certo. E as organizações que fizeram o planejamento estratégico se deram muito bem. O problema é que o futuro começou a ficar muito incerto. E as mudanças, elas começaram a ser muito fortes e em muito pouco espaço de tempo. Ora, em função disso, quando a gente fazia o planejamento estratégico de forma determinística, e sempre foi assim no planejamento estratégico, onde se determinava em dezembro exatamente aquilo que eu faria ao longo de todo o ano, só que o mundo mudando muito rapidamente, o que acontecia? A realidade não se encaixava no meu planejamento estratégico. A realidade insistia em ser diferente do que aquilo que eu havia planejado. Então, aí começou a fazer água e essa ferramenta ela começou a não funcionar como funcionava no início dos anos 80. Nos anos 90, final dos anos 90, se bem que já nos anos 70 a Shell e outras empresas já mexiam com isso, mas nos anos 90, de uma certa forma, isso se ampliou e surgiu análise de cenários. Então, análise de cenários é a filha de quem? Do planejamento estratégico. Tá? Bom, esses grandes erros não são de gente com muito pouca importância social, muito pelo contrário. Gente de grande influência na sociedade, ou nas sociedades das suas épocas. Então vamos ver os grandes erros que esses caras fizeram quando fizeram previsões. Vamos olhar algumas para a gente ver ali. Essa aí, ó.
Essa é de 1879, um sujeito da Universidade de Oxford, ou seja, não era pouca coisa, né? E vamos ver o que ele disse. Quando a exposição de Paris se encerrar, ninguém mais ouvirá falar de luz elétrica. Eu acho que esse cara errou, né? Não é um cara que gostava, não, é o inventor do cinema. Ele inventou uma coisa, mas ele falou o seguinte: o cinema será encarado por algum tempo como uma curiosidade científica. É assim que nasceu o cinema. Mas não tem futuro comercial. O inventor do cinema não acreditava no futuro comercial do cinema. Esse é um cara que vocês conhecem, né? No mínimo vocês conhecem a IBM. Esse cara disse o seguinte: acredito que há mercado mundial para cerca de 5 computadores no mundo. Esse cara também acho que errou. Tá? Então, aquelas diferenças que eu falei, né? Mundo medieval, o futuro é de Deus, né? Seja o que Deus quiser. Aliás, vocês repetem isso até hoje, né? Seja o que Deus quiser. Né? No mundo industrial, é aquilo que eu falei antes, né? O futuro é uma reprodução ampliada do passado. Especialmente no início da Revolução Industrial, quando se tinha uma demanda não atendida muito grande. Então, se tinha essa ideia centro de planejamento. Eu, quando falo de mundo industrial, eu estou falando de 1750 até 1970. Tá? Mundo pós-industrial é esse que a gente vive hoje. E esse mundo que a gente vive hoje, pós-industrial, ele tem algumas características um pouco diferentes do mundo industrial. E muitas vezes a gente vive no mundo pós-industrial com as regras de funcionamento do mundo industrial. E quando a gente está dentro de uma instituição pública, isto é ainda mais forte, né? Isto é muito mais forte. Que é o que eu chamo o ranço industrial ainda está muito forte dentro das organizações públicas, sejam elas quais forem. Né? Alguém pode dizer, mas e na universidade também? Também. A universidade também. Porque a educação hoje tem que ser customizada e tem que ser tecnológica. Né? E nós continuamos com as rotinas que eu chamo de medievais. Na verdade não são medievais, mas são do século XIX. Separaram essas duas coisas, esses dois conceitos, o conceito de previsão e o conceito, né, de prospecção. Né? Então vamos ver esses dois, avança mais um. O que é uma previsão? É aquilo que eu fiz antes. O que eu fiz antes era uma previsão. Aqueles vários autores, eles faziam o quê? Eles faziam uma previsão. E o que é previsão? Ligada a diferentes formas de profecia. Então, aquilo tudo que a gente viu lá no começo era então ligado muito mais ao que eles queriam do que realmente alguma coisa que foi estudada e que tinha chance de acontecer. Então, isso se chama, né, profecia. Nós não vamos falar sobre isso ao longo dessas 6 palestras. Né? A gente vai falar sobre o de baixo. Olhar para longe e identificar as possibilidades futuras. E a palavra mais importante ali é possibilidades. Né? Quando a gente faz análise de cenários, o mais importante da palavra cenários é o S final. É o cenários. Por quê? Porque não existe alguma coisa em cima de um cenário só. Então, análise de cenário é uma técnica de prospecção. E ali eu fiz questão de marcar, já que essa lâmina vai ficar disponibilizada para todo mundo, que é diferente de técnica de previsão determinística. Diferente de técnica de previsão determinística. O que é uma técnica de visão determinística? É o velho planejamento estratégico que vocês fazem nas empresas. Então, quando eu estou falando ali, eu estou dizendo, não é planejamento estratégico, muito pelo contrário. Se eu estivesse falando de planejamento estratégico, eu estaria falando de técnica de previsão determinística. Diagnóstico, aquelas coisas todas que a gente fala
quando fala-se de planejamento estratégico. Não é isto. Tá? Bom, e é uma análise do tipo tendencial. Esse tendencial que é o oposto de determinístico. Determinístico é uma coisa, tendencial é outra. Né? Bem diferente. Bem diferente. O que serve uma análise de cenário? Isso que nós vamos fazer ao longo desses 6 encontros, afinal de contas, serve para quê? Então, a resposta está ali. Vamos ver o que acontece hoje. Quando se vai gerenciar uma organização, seja ela pequena ou grande, muita gente, muitos gestores, adoram vender a sua imagem de bombeiros organizacionais. O que é um bombeiro organizacional? É aquele sujeito que é muito bom em apagar incêndio. Então, eu já várias vezes falei com bombeiros organizacionais que eles se orgulhavam de ser bombeiros organizacionais. O que é um bombeiro organizacional? É aquele sujeito que está na sua organização, daqui um pouco acontece um acidente, ele é colhido de surpresa, mas ele vai lá, tem energia e consegue resolver. Depois ele está resolvendo aquele, acontece outra coisa na empresa, ele vai correndo com a sua força física, a sua influência, vai lá e resolveu o problema. Esse é o bombeiro organizacional, que normalmente tem o rótulo de executivo. Então, o gestor, ele pode ser executivo, que é o gestor muscular, e ele pode ser o sujeito que escolhe as estratégias, etc., e ele vai pensar, né? Ele vai pensar nas estratégias. Então, este cara que pensa nas estratégias, ele é o gestor de estratégias, diferente do executivo, que executa aquilo que alguém pensou. Né? Então, quando a gente fala de análise de cenários, eu estou querendo justamente o contrário. Eu estou querendo não ser colhido de surpresa. Ou seja, eu quero me comportar como os técnicos da Europa, que é uma maravilha assistir os técnicos da Europa. Eu vou falar sobre 3 coisas e a ligação entre essas 3 coisas. Passado, presente e o futuro. Às vezes a gente pensa que são coisas muito separadas e que uma não tem nada a ver com a outra. Não, negativo. Eu só vou entender o passado se eu, no presente, escolher quais são os eventos e fatos que eu vou escolher para interpretar o passado. Vocês concordam? Tanto é que lá na historiografia existem várias formas e várias interpretações possíveis do passado. Por quê? Porque diferentes homens escolheram diferentes eventos para justificar o passado. Mas isso é escolhido quando? É escolhido no presente. Então significa o seguinte: o passado é escolhido em função dos meus valores individuais no presente. Então, o passado depende do presente. Só que o presente é uma continuação do passado. São aqueles valores que aconteceram e se ligaram e eu consigo justificar. Ou, dito de outra forma, o que nós temos hoje é consequência do passado. Inclusive, existe uma escola na economia chamada institucionalistas, onde eles mostram que o que acontece hoje, na verdade, é função do que aconteceu ontem. E uma frase muito comum desses institucionalistas é o seguinte: nós hoje somos a consequência das decisões do passado. Então, essa é a visão dos institucionalistas. Agora, essa visão mostra o quê? Que o presente é função do passado. Ora, se existe esta ligação forte e que é uma coisa, um sistema dinâmico entre o que é passado e o que é presente, existe uma mesma ligação dinâmica entre o que é o presente e o que é o futuro, da mesma forma.
Por quê? Porque o futuro, desde o tempo em que Deus já se aposentou e que o futuro não é mais seja o que Deus quiser, seja o que eu quiser, quando eu faço escolhas para o futuro, eu tenho que, no presente, eu tenho que tomar decisões que me vão conduzir ao que eu chamo de futuro desejado. Eu uma vez já escrevi um artigo com este título, Futuro Desejado. Então, então existe uma ligação entre hoje e o futuro. Agora, no momento em que, quando eu caminho, certo, no futuro, ou quer dizer, quando eu tenho um objetivo, né, quando eu tenho uma perspectiva, quando eu tenho um cenário que eu desejo atingir, e este cenário é usado como referência para mim, na verdade eu estou dizendo que este cenário que ainda não existe, ele influencia o que eu estou fazendo hoje. Isso é a minha tomada de decisão hoje. Então existe o seguinte, eu tenho uma ligação sistêmica entre hoje e o passado e uma ligação sistêmica entre o futuro e hoje. E o que é análise de cenário? É a ligação destes dois sistemas. O sistema que me liga o hoje com o passado e o sistema que me liga o hoje com o futuro. Então eu, quando fizer esta interação desses dois sistemas, eu, na verdade, estou fazendo análise de cenário. Tá? Eu não posso imaginar o futuro com os valores de hoje. Eu tenho que lançar mão das variações e dos eventos os mais variados possíveis. Isso uma. Segundo lugar, eu tenho que sair da minha caixinha. O que é sair da minha caixinha? Eu tenho que ir para lugares onde eu normalmente não vou, eu tenho que conversar com gente que eu normalmente não converso, eu tenho que ver revistas que eu normalmente não vejo e etc, etc, etc. Porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que abrir. E eu tenho que começar a jogar com essas alternativas, com estes eventos futuros. É isso que eu vou mostrar, né? Isso é um gráfico depois. Então, essa é uma parte fundamental. Essa é uma parte fundamental. Aí tu vai dizer o seguinte, pô, mas os caras jamais sonharam que isso ia acontecer. Sim, sim. Mas é possível que eles tenham sonhado com uma coisa muito parecida. Esses dois eixos é o que a gente chama de eixo horizontal. É aquele que vai seguir a história, muito parecida com os institucionalistas, e o eixo vertical, que é outra análise que a gente faz há muito tempo dentro das organizações, que é a análise ambiental. O que é o ambiente? O ambiente são aquelas variáveis que acontecem no entorno da instituição, né? Então, economia, política, cultura, seja lá o que for, né? Bom, numa representação gráfica seria isso. Então, eu tenho que entender o percurso, e agora simplificando bastante, porque eu estou partindo do princípio que aquele percurso que eu estou desenhando é o meu percurso. O que eu estou jogando fora? Eu estou jogando fora aquela hipótese que, na verdade, não existiu um passado, existiram vários passados e eu tenho apenas uma interpretação do passado. Não, mas eu vou esquecer isso porque eu vou simplificar. Em vez de ter aquele sistema interativo, eu vou ter um só, o meu, né? Simplifico a coisa. E depois eu tenho uma análise vertical, que também é uma análise que poderia ser interpretada de forma diferente por diferentes atores dentro da sociedade. Eu posso ter diferentes atores e esses diferentes atores vão olhar e perceber coisas diferentes. Eu sempre vou dar um grande peso à economia. Análise vertical. Análise vertical, eu tenho que pensar nessas coisas ali. Macroambiente, mesoambiente, microambiente. O que é macroambiente? Macroambiente são aqueles elementos, aquelas variáveis que eu não tenho controle. Aquelas variáveis que, goste ou não, eu tenho que respeitar porque eu não tenho controle. É aquilo que
eu tenho influência, mas não tenho muito. Tá? O que é o microambiente? Microambiente é aquilo que eu, com certeza, eu sei que eu sou influenciado, mas que eu influencio fortemente. Então, fazem parte do meu microambiente os meus fornecedores, se eles forem menores do que eu. As minhas cooperativas, se eu for da prefeitura, e assim por diante. Porque aí eu sou mais forte ou, no mínimo, igual. Então, quando eu estou em pé de igualdade, eu estou falando de variáveis microambientais. Então, existem variáveis macroambientais, mesoambientais e microambientais. Olha, dentro deste conceito de macro, meso e micro, quando eu estou fazendo análise de cenários, o macroambiente e o mesoambiente, na verdade, fabricam aquilo que eu estou falando ali, fatos e teorias. Né? Fatos e teorias que são fabricados e eu não tenho muita força para interferir nisso. Em compensação, microambientes são valores individuais compartilhados, ou seja, esse eu tenho como influenciar sim. Tá? Então, quando eu faço de análise vertical, eu estou falando de variáveis ambientais que podem ser classificadas em diferentes níveis, dependendo da relação que eu tenho, organização, ou se não, prefeitura, ou seja lá que for, sindicato, em relação ao meu ambiente. E aí vem uma questãozinha importante na análise de cenários. O ambiente influencia, mas não determina. Esta é a diferença fundamental em relação ao planejamento estratégico. Quando a gente faz o planejamento estratégico, eu vou fazer o diagnóstico. O que é o diagnóstico? São aquelas coisas que vão determinar o meu comportamento futuro. Aí a palavra fundamental do planejamento estratégico, o que é? Determinar. Aqui não. Aqui eu estou em outra esfera. Influencia? Sim. Determina? Não. Tá? Mais um. Análise horizontal. Análise horizontal, o que é? O presente é determinado pelas decisões passadas, aquilo que eu falei antes, e o futuro será determinado pelas decisões do presente. Bom, então, os dois eixos, esses que eu tenho que misturar ali no meu ingrediente, isso é para ver os cenários lá da frente. Então, eu tenho que fazer uma análise da evolução histórica e uma análise ambiental. E vou misturar essas coisas a partir de agora. Vamos lá. Bom, o que é análise de cenário? E esta é a definição. Esta é a definição. Análise de cenário é histórias possíveis do futuro. Então, quando se está mexendo com análise de cenário, na verdade eu tenho que construir histórias, com S no final, possíveis do futuro. Né? Quando acontece uma revolução tecnológica muito grande, como aconteceu aquilo que tu me falasse ali, impossível de prever, mas dá para chegar perto. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe o que a tecnologia vai conseguir fazer, mas eu posso chutar, eu posso ter ideias, eu posso ter alternativas. E se a tecnologia conseguir mudar? Que vai ser o exercício que eu vou fazer hoje. Uma das coisas que eu vou fazer, e que na verdade isso não foi algo que eu pensei, mas isso alguns autores já estão falando o seguinte: vocês, como mão de obra de uma organização, no futuro não vão ter valor nenhum. Né? Vocês, como força de trabalho, não vão ter valor nenhum. Sabe quais são as funções do homem no futuro? Consumir. Consumir. Não fazer alguma coisa. E sabe por quê? Sabe porque vocês vão ser substituídos por alguém muito melhor, chamado robô. O problema é o seguinte: o problema é que o robô não sai para jantar, o robô não compra roupa, etc. E o robô não consome. E a sociedade, seja ela capitalista ou não, seja ela liberal ou não, seja ela socialista ou não,
ela necessita do consumo. A sociedade, para funcionar, a civilização, só para funcionar, necessita do consumo, seja ele desenhado de que forma for. Então vocês, enquanto força de trabalho, no futuro vocês não vão ter valor nenhum. O valor de vocês vai ser como consumidores. Então o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer um desenho de uma possibilidade que no futuro vocês serão consumidores sem ter que fazer nada. Essa é uma possibilidade. Não por necessidade. O Estado vai, de alguma forma, prover financeiramente vocês. Aí vocês vão pensar o seguinte, pô, mas alguém vai trabalhar por lazer? Vai. Vai. E muito. Né? Essa é uma coisa da natureza humana. Então, vai ter gente que, mesmo tendo o seu garantido, ele vai fazer. Né? Se prepara-se para uma coisa que não vai existir, isso se chama perda de tempo. E a questão é, de todas as coisas valiosas do mundo, a mais valiosa de tudo é o tempo. Os asiáticos nos olham como bárbaros, em função dos nossos valores individuais. E a questão é, será que nós vamos continuar reforçando os nossos valores bárbaros? Né? Existem certas coisas que são inadmissíveis hoje. E que, se a gente não mudar, se vocês não mudarem, quem é que vai mudar? Né? Uma das coisas que os asiáticos e os europeus, alguns europeus, né, os caras não conseguem entender como que nós sobrevivemos no meio do lixo. Os asiáticos não conseguem entender. Olha que os asiáticos, e aí eu estou falando de China, Índia, e que a gente olha lá para a Índia, não tem nada bonito, mas eles não conseguem entender como é que nós conseguimos conviver e bem com lixos de todas as espécies em todos os lugares. E é o mapa da análise de cenários. Então eu tenho ali, ó, evento 1. Evento 1 vai gerar uma relação de causa e efeito no evento 2. Mas eu tenho um evento exógeno, aquele IE, que influencia o evento 2 e influencia o evento 4, seja ele qual for. No evento 2, eu vou ter um ponto de inflexão. Então, este evento 2 vai ser um ponto de inflexão. Ele pode ir para lá em cima, E3, ou ele pode vir para E4. Se ele for para E3, ele sai da influência daquele fator externo. Se ele for para E4, ele vem para a influência. E4 eu posso ir para E6 ou posso ir para E5. Então, essa é uma representação gráfica da análise de cenários. Ora, então eu saindo de uma possibilidade, obrigado, de uma possibilidade e relacionando os eventos, e aquele R12 é a relação de causa e efeito entre o evento 1 e o evento 2. Tá? Então, a partir dali, eu posso criar probabilidades. Lógico que... Mas então seria... eu hoje tenho que me preparar para essas três situações. Ou eu ganho o jogo, ou eu empato o jogo, ou eu perco o jogo. E eu vou me preparar para todas essas situações. Então, quando alguma delas acontecer, ou se alguma coisa acontecer parecido com alguma delas, eu não vou ser colhido de surpresa. Porque este é o objetivo da análise de cenários, não ser colhido de surpresa. Então, esse é o foco na partida. Então, esse aí foi o que eu vi antes, né? Eu, a partir de hoje, vou estudar os futuros possíveis e prováveis. Eles são possíveis e se tornam prováveis quando eu associo uma probabilidade àquele futuro. Né? Agora, dentro do elenco de futuros possíveis, eu tenho aquilo que a gente chama de futuro desejado. Eu desejo chegar aqui, mas vou andar e vou ver o que acontece.
Agora, eu posso ter o foco na chegada. O foco na chegada é o seguinte, eu quero chegar ali. E eu saio da lista para responder a seguinte questão. Querendo chegar ali, o que eu tenho que fazer hoje? Aí eu faço a volta. Né? Eu faço a volta. Dentro daquela ideia, lá daquela história inicial que eu falei isso para vocês, que existe uma relação entre o hoje e o futuro, que é uma relação do hoje para o futuro e do futuro para hoje.